Breve História do Feminismo no Brasil é o nome do livro da Amelinha Teles. Um livro que conta a história da luta das mulheres no nosso país. Um livro muito importante, uma história muito importante que sem conhecê-la você não vai entender os dias de hoje. Então, a palavra hoje é com a Amelinha Teles, nosso capítulo 15, né, Amelinha? 16? 16. Bom, nós vamos falar aqui hoje das mulheres e a sua participação na luta armada. Nós temos falado aí durante essas últimas apresentações a respeito da ditadura militar, quer dizer, um período muito recente, né? É um período, nós estamos falando de um período que tem no máximo 30 anos e, portanto, é comum que a gente encontre as pessoas protagonistas dessa história, tanto de um lado quanto de outro, ainda vivas, atuantes e bastante até representativas hoje na sociedade, né? Nós temos aí no próprio governo, né, a começar do presidente da República, foi perseguido na época da ditadura militar, né? Inclusive teve seus direitos políticos cassados e foi impedido de dar aula e exercer a sua profissão de professor na Universidade de São Paulo. E também o governador, né, do estado de São Paulo, que foi cassado e que teve 10 anos, né, por 10 anos seus direitos políticos cassados. Então, quer dizer, são pessoas que, de uma certa forma, mantêm a atividade política. Mas nós vamos falar das mulheres. E, na verdade, se o golpe militar começou com apoio massivo das mulheres, no decorrer do desenvolvimento da ditadura, houve um repúdio muito grande por parte da sociedade, né, a chamada sociedade civil, homens e mulheres democratas repudiaram a repressão política, principalmente o emprego da tortura e do assassinato, né, que muitos militantes foram assassinados nessa época. E fecharam-se todas as possibilidades de uma participação mais ampla, até mesmo uma oposição consentida, que de início foi permitido, a partir da edição do Ato Institucional número 5, que é em dezembro de 68, essa possibilidade não existe mais, né? O Congresso é fechado, enfim, não tem nenhuma voz, não existe um canal de participação e muitos brasileiros e brasileiras, por meio das suas organizações, vão participar da luta armada, resolvem enfrentar a ditadura com armas na mão. Nós vamos ver que essa época, também em outros países da América Latina, ocorre situação semelhante, né? Porque as ditaduras militares não ocorrem só no Brasil, mas é Uruguai, Argentina, Chile, e aí nós vimos aí, acabamos de ver as fotos de mulheres que participaram da luta contra a ditadura na Nicarágua, né? E houve uma participação imensa das mulheres, os exércitos eram chamados exércitos revolucionários ou exércitos populares ou movimentos guerrilheiros, né? Essas mulheres eram guerrilheiras. E no caso da Nicarágua, 35% das mulheres, ou melhor, 35% do contingente do Exército Popular era formado de mulheres, uma participação mais expressiva, maior da história da humanidade, né? As mulheres participando da guerrilha. Agora, aqui no Brasil, como é que se deu isso? Aqui no Brasil foi o seguinte: as mulheres já vinham participando do mercado de trabalho, eu já falei disso aqui, as mulheres vinham participando também das universidades, das escolas, elas estavam mais preparadas, mais alfabetizadas, mais intelectualizadas, né? E as mulheres também entram nos partidos políticos que são clandestinos nessa época, que são proibidos. As mulheres entram com aquele espírito de conquistar as liberdades políticas, enfim, de conquistar a justiça, igualdade, mas evidentemente que elas entram para esses partidos de uma forma muito diferenciada da dos homens. Enquanto os homens estão na direção desses partidos, estão mandando, estão decidindo, estão estabelecendo as estratégias de luta, as mulheres vão para quê? Para fazer as finanças do partido, para organizar a infraestrutura, uma casa onde possa esconder algum militante perseguido pelos policiais, né? E
que nessa época, inclusive, as pessoas que eram procuradas, eles faziam esse tipo de cartaz aí, terroristas procurados, né? E a gente, é até interessante esse cartaz, porque tem ali foto de 4 pessoas e uma é mulher. Olha lá, 3 homens e uma mulher. Lamarca e Yara... E a Yara Weberg e mais 2 militantes, né, dos movimentos guerrilheiros urbanos, né? E a Yara Weberg e o Lamarck são os mais conhecidos, tem até o filme, né, do Lamarck, que foi aí, que circulou recentemente. Mas é interessante você ver essa proporção de 4, 1. Ou seja, 1/4, né, praticamente 1/4 do contingente de militantes dessas organizações de esquerda era composto de mulheres. Está aí a foto, está aí as listas, porque como é que a gente consegue detectar quantas mulheres participaram dos movimentos contra a ditadura militar? E principalmente contra a luta armada. Nós vamos ver o seguinte, que engajadas na luta armada contra a ditadura militar, né? Nós vamos ver o seguinte, que não existe esses números registrados, né? Ninguém fez registro, não se filiava aos partidos do ponto de vista formal, com fichinhas. As pessoas se filiavam de uma forma clandestina, né? Era um acordo que se fazia tudo da forma a não deixar vestígios, porque todas as pessoas que faziam política eram perseguidas. Então vamos deixar o mínimo de vestígio possível, né, para o inimigo não detectar. Então, como é que a gente consegue levantar? Nós levantamos, porque no meu livro eu faço um capítulo só sobre essa questão, e também por interesse que eu tenho nessa participação das mulheres, nós fizemos um levantamento assim, nos processos judiciais que corriam nas auditorias militares, nas listas de mortos e desaparecidos políticos que se encontram até hoje, porque essa situação ainda não foi resolvida, e também, atualmente, a gente pode fazer essa pesquisa nos arquivos do DOPS, né, do antigo DOPS, que estão abertos para o público, né, recentemente foram abertos para o público. Então, o que a gente vê? A gente vê que nos movimentos em geral, quer dizer, nos processos, nós vamos encontrar uma participação de 10% a 15% de mulheres, né, citadas, indiciadas, incluídas em PMs, que são os inquéritos policiais militares e tal. Uma participação maior do que a que a gente tem hoje na vida política formal. Assim, não, e quando nós vamos para a luta armada, esse número aumenta, vai para 30%. O que nós descobrimos é isso, né? O número aumenta. Bom, essas mulheres, por que elas vão? Elas vão e como elas vão? Elas vão, no meu modo de ver, primeiro que a pressão delas, é uma conquista delas, esse espaço, que elas vão entrando, que elas vão participando, e elas vão se impondo mesmo, porque os homens viam as mulheres assim, de uma forma, ou com uma visão paternalista, de protecionista, de temer que a mulher não vai suportar tamanha dificuldade, ou uma visão extremamente exigente, autoritária, no sentido, já que vocês querem participar, vocês têm que ir igual homens. Na verdade, os homens, as mulheres não tiveram que vestir de homem para participar da luta, porque não fomos, nessa época, já estávamos numa outra situação bem diferente de 200 anos atrás, quando a Maria Quitéria tem que vestir de homem para ir participar do exército, né? Mas, em compensação, os homens querem de nós ainda, né, um comportamento de homem. Então, o que acontece? Eles querem que as mulheres vão para a luta, vão para o movimento guerrilheiro, mas que percam aquele sentimentalismo, que as mulheres não passam não ter aquela emoção de qualquer coisa chorar, ficar sentida, porque vai ser uma luta muito dura, muito difícil, então ela não pode mais se portar como aquela mulher que diante de uma perda muito forte, diante, enfim, de dificuldades, ela se tornava frágil emocionalmente, né? Isso por um lado. E de outro lado, eles também veem uma vantagem nessas mulheres que vão participar, porque principalmente as guerrilheiras urbanas. Qual o policial? De início, os militares são preparados para enfrentar guerrilheiros barbudos,
Que era o guerrilheiro? Não aquela menina linda que está ali, era uma guerrilheira, né? A Sônia Ângelo. Mas todo mundo via o Che Guevara, o Fidel Castro, com aquela barba, com botas e tal. Então, quando essas meninas bonitas andavam na rua, ninguém ia desconfiar que eram guerrilheiras, né? Era a época da mini saia. E, às vezes, uma menina de mini saia com uma botinha, ela tinha uma arma na cintura que um policial não ia perceber. Ele ia ficar mais interessado em ver as pernas dela do que ver se ela tinha as armas. E isso aconteceu porque a gente tem depoimentos dessas mulheres que participaram, isso que eu estava dizendo no início, né? Essas mulheres continuam aí contribuindo de uma certa forma, fazendo política, acreditando nas mudanças necessárias, né? E nós vamos ver o seguinte, que quem eram essas mulheres eram principalmente aquelas estudantes, a gente vê a maioria, mesmo as mulheres que fizeram a guerrilha rural, houve duas guerrilhas rurais, né? Houve uma na Vale da Ribeira e outra outra na região do Araguaia. No Vale da Ribeira tinha apenas 2 mulheres. E no Vale e na região do Araguaia já nós vamos encontrar 1/3 do contingente do movimento guerrilheiro são mulheres, né? E tem muitas mulheres dessas que fazem parte daquela lista de desaparecidas políticas, né? Agora, elas eram, na maioria, estudantes. Eu encontrei uma operária e uma camponesa, né? De todas as que eu estudei, as outras todas eram estudantes. A média de idade variava entre 20 e 30 anos, mas a grande maioria vai ficar entre 25 e 27 anos. São mulheres jovens, são mulheres de nível universitário, são mulheres de classe média, certo? A maioria das mulheres são brancas, embora nós tenhamos algumas negras participando dessa luta, né? Mas, e essas mulheres, elas são, eu acho que elas enfrentaram assim uma dificuldade muito grande, que eu entendo. Essa era uma negra, Helenira Rezende, participou do movimento guerrilheiro do Araguaia, né? Então ela foi para a guerrilha rural. Então essas mulheres enfrentaram, assim, elas tiveram que abrir mão principalmente da maternidade, né? Eu acho que esse foi assim um grande, elas abriram mão, um preço a pagar, e elas tiveram que ficar distantes das famílias, né? E elas mostraram assim muita coragem, muita bravura, tanto é que os homens até hoje têm que falar delas com muito respeito. Melinha, muito obrigada pela sua presença mais uma vez no Condição de Mulher. E para você, minha amiga, você já sabe, a Melinha volta semana que vem, mas nós voltamos amanhã com mais um programa cheio de saúde e alegria para você. Até lá. ZYB 858, Rede Mulher de Televisão. Em São Paulo, canal 42, UHF. Em Ribeirão Preto, canal 14. Nosso cinema.